Hoje, a ES Brasil entrevista o deputado federal Helder Salomão. Vamos falar sobre retrospectiva 2025 e, é claro, eleições de 2026. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O senhor é muito bem-vindo aqui aos estúdios da ES Brasil. Denise, eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar com você e com todos aqueles que terão a oportunidade de nos assistir. Vai ser um prazer nesse momento em que nós estamos iniciando um novo ano. Isso é muito bom porque a gente vai pensando no que fez e também projetando novas ideias e novos sonhos. Olhando para 2025, durante esse percurso, quais foram os avanços e projetos interessantes que foram votados na Câmara, para que todo o público saiba? Denise, olha, tem muita coisa importante que aconteceu em 2025. Eu queria falar primeiro de dois projetos de minha autoria. O primeiro é que trata da pedagogia da alternância, que é uma experiência das escolas família agrícola no Espírito Santo e em vários estados, na maioria dos estados brasileiros, que é uma pedagogia que visa garantir ensino de qualidade para os jovens que moram no campo e que precisam garantir a presença na escola e a presença na colheita. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos o café, mas temos outras culturas importantes. E a alternância prevê o quê? Prevê um tempo na escola e um tempo ajudando a família. Isso diminui a evasão escolar, melhora o rendimento na escola. E eu consegui aprovar um projeto na Câmara, no Senado, e o presidente Lula sancionou. Então, a partir de agora, a pedagogia da alternância, que é uma experiência que nasceu na França, que está no Brasil desde a década de 60 e especialmente no Espírito Santo, é uma lei e uma pedagogia reconhecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Um outro projeto meu que foi apresentado na Câmara, já aprovado, agora vai ser apreciado pelo Senado em 26, já com aprovação na Câmara, é o projeto que proíbe que as escolas vetem ou neguem matrícula, especialmente para criança e jovem com deficiência, todo tipo de deficiência. E é uma iniciativa que nasceu de diálogo com mães que têm, muitas vezes, infelizmente, o desprazer de ter a matrícula do seu filho negada numa instituição de ensino pelo motivo da criança ser criança com deficiência. E nós conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara, agora vamos aguardar que o Senado também aprove essa matéria. Mas eu acho importante a gente falar, né, do projeto de lei que virou lei e que agora, a partir de 1º de janeiro, vira, né, uma realidade nacional. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e, além disso, a redução do imposto de renda para quem ganha até 7.350. Isso significa que aqui no Espírito Santo, 330 mil capixabas, olha só, 330 mil capixabas não vão pagar imposto de renda em 2026. Quando receber o primeiro salário em janeiro de 2026, já terá no contra-cheque, né, a previsão de nenhum desconto para quem ganha até R$5.000. Imagina, né, o que isso vai significar para o comércio, para as pequenas empresas, para o pequeno comerciante, para a microempresa, para o empreendedor individual. Isso vai significar, né, mais recursos, mais dinheiro circulando na economia, portanto, a geração de mais emprego. É uma realidade que vai acontecer agora, está virando o ano e a gente vai ver tudo isso acontecer. Para mim, isso vai ser uma grande injeção na economia local e eu não tenho dúvida que o Brasil, né, as famílias vão ter mais poder de compra,
não só aquelas famílias que vão ser beneficiadas. No Brasil serão mais de 20 milhões de famílias, 20 milhões de pessoas, mas na medida em que você coloca 30 bilhões novos na economia, isso gera um efeito positivo para toda a população do nosso país. Então esse é um dos projetos que eu gostaria assim, de destacar como uma grande conquista. Além, é claro, do Brasil ter saído do mapa da fome mais uma vez, né? É importante as pessoas poderem sair da extrema pobreza, né, sair daquela situação de não ter o que comer. Então o Brasil novamente é um país que sai do mapa da fome e além disso, né, nós temos números muito positivos em relação à redução do desemprego e também da inflação que ficou abaixo da meta prevista no início do ano. As notícias na economia são boas e também dos projetos e programas sociais que vão atender especialmente aquelas pessoas que mais precisam, as famílias mais carentes. Nós precisamos cuidar daqueles que mais precisam. Esta é a nossa missão na política. Certo. Deputado, e voltando um pouco para o Espírito Santo, o que, na sua avaliação, em 2025, teve um avanço significativo e o que poderia ter melhorado? Olha, o Espírito Santo acompanhou essa tendência nacional e teve melhoria nos indicativos, inclusive em relação à redução da pobreza, em investimentos em áreas importantes. Eu acredito que no Espírito Santo nós temos muitos desafios. Quando a gente olha para a história do Espírito Santo, especialmente nos últimos 24 anos, nós tivemos aí conquistas que precisam ser preservadas. Por exemplo, né, nós tínhamos há 24 anos o crime organizado instalado nos poderes do Espírito Santo. Nós tínhamos uma instabilidade institucional muito grande. As finanças do Estado do Espírito Santo estavam totalmente desequilibradas. Tanto é que em 2003, quando o ex-governador Paulo Artung assumiu o mandato, havia dívida com servidores, fornecedores com recursos a receber do Estado por contratos que não tiveram o pagamento efetivamente feito. E eu lembro que naquele momento o presidente Lula antecipou 350 milhões de royalties de petróleo para ajudar no equilíbrio das contas do Estado. Então, esses avanços todos aconteceram ao longo desses 24 anos, consolidou o Espírito Santo como um Estado que tem as contas equilibradas, mas eu diria que o maior desafio do Espírito Santo, além de ter as contas equilibradas, Denise, de ter nota A no Tesouro Nacional, o nosso Estado precisa também avançar para ter nota A nas políticas sociais, para poder alcançar e proteger aqueles capixabas que ainda não estão vivendo na prosperidade. Então esse é o nosso grande desafio, fazer com que o nosso Estado tenha excelência em políticas sociais. Esse ainda é um grande desafio para o Estado do Espírito Santo. Deputado, o senhor foi prefeito de Cariacica, correto? O senhor ainda mantém contato com os prefeitos, com as lideranças municipais? E essas decisões, esses contatos que o senhor tem, eles fazem parte das decisões que o senhor toma em Brasília? Com certeza. Eu mudei para Cariacica quando eu tinha 10 anos. Então vai fazer agora 51 anos que eu mudei para o município de Cariacica. E fui vereador, deputado estadual, prefeito, agora deputado federal. E mantenho com a cidade de Cariacica uma relação muito estreita. Eu sou muito agradecido, né? Tenho muita gratidão pelo povo de Cariacica, que já contribuiu para as minhas eleições e me deu a eleição de vereador e de prefeito da cidade. Tudo que nós podemos fazer pela cidade de Cariacica é uma retribuição de tudo aquilo que eu recebi de carinho, de apoio da nossa população. Mas eu costumo dizer que o meu carinho não é só com a cidade de Cariacica, é com todas as cidades, com todos os municípios. Eu sou um deputado que me relaciono com todos os prefeitos, com todas as lideranças municipais. Eu tenho um perfil municipalista, eu sou um deputado municipalista, que acredita na força do município como o principal ente da federação
e como um prestador de serviço que atende a pessoa, né, todos os dias, na unidade de saúde, na escola, no CRAS e em todas as repartições públicas que são procuradas pela população. Eu sou um deputado que coloquei recursos em todos os municípios capixabas. Talvez eu seja um dos poucos parlamentares capixabas que pode dizer que tem apoiado todos os municípios. Então eu converso com todos os prefeitos, converso com vereadores, converso especialmente com pessoas que não estão hoje em mandatos eletivos, mas que representam instituições, entidades, tanto no campo como na cidade. Eu converso com as associações, com as pessoas ligadas ao cooperativismo, à economia solidária, pessoas que têm experiência na agroecologia, né, as organizações de sindicatos rurais, de movimento de pequenos agricultores. Então o meu diálogo ele vai além da classe política. Eu acredito que nós que temos mandatos, temos que buscar separar duas coisas. Todos nós que buscamos um mandato, a gente disputa eleições. Mas quando a eleição termina, a gente precisa descer do palanque e buscar trabalhar para que aquilo que o povo espera de nós se torne realidade. Eu costumo dizer que a política é uma forma de transformar sonhos em realidade. É isso que o povo espera de nós. O povo não quer que a gente fique aí, né, se degladiando o tempo inteiro, brigando o tempo inteiro. A eleição passou, a gente tem que trabalhar. É isso que o povo espera de nós, é isso que eu faço. Né? Eu respeito quem pensa diferente de mim, eu respeito quem não concorda com aquilo que eu penso, porque eu acho que nós chegamos num nível na política brasileira e até mundial em que as pessoas não se ouvem mais. As pessoas precisam se ouvir. Não é porque eu sou de um partido e você é de outro partido que a gente não pode conversar. Aliás, o povo, o eleitor brasileiro espera que a gente busque convergências. Isso não significa que a gente precisa ser igual, que a gente precisa ser da mesma ideologia política, mas a gente precisa ter como centro da nossa preocupação as famílias, as pessoas mais vulneráveis, aqueles que mais precisam, buscar projetos e ações como, por exemplo, né, a valorização do salário mínimo, a redução da pobreza, o aumento do emprego, porque isso sim favorece a população. Essa história de ficar, né, gravando vídeo para colocar na internet, como eu vejo alguns políticos fazendo, eu também gravo para colocar na internet, mas a gente precisa mais do que isso ter compromisso, sensibilidade, humildade para reconhecer que o nosso trabalho ele ajuda ou atrapalha as pessoas. E parece que tem muita gente que prefere muito mais falar do que fazer. E quem é verdadeiramente um político comprometido com o povo não só fala e faz e busca as convergências necessárias, como nós buscamos no Congresso Nacional esse ano, para isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000 e taxar os super ricos. Agora nós taxamos também, né, com o projeto do presidente Lula, as bets, as casas de aposta. Tem que taxar mesmo, porque essa gente está, inclusive, destruindo as famílias. Né? Os sites de aposta, de jogos, estão fazendo as pessoas ficarem viciadas. E nós agora... E eles não pagam... O pior de tudo, né? Não pagam impostos. Ganham muito dinheiro, não pagam impostos. Nós temos que limitar, né, a ação dessas casas de apostas e bets e fazer com que isso não transforme as nossas famílias num verdadeiro problema, né? Quantas famílias estão sendo destruídas por causa das drogas, mas também por causa do vício dos jogos. E tudo isso a gente conseguiu mesmo num país bastante dividido. Vamos lá, né? O país está bastante dividido, mas eu creio muito que o Brasil vai seguir sob a liderança do presidente Lula, né, com articulação com os governadores, com prefeitos. Eu faço esse esforço aqui no Espírito Santo para que a gente dialogue com todo mundo. E a gente separe aquilo que é luta política daquilo que é interesse do cidadão brasileiro e do cidadão capixaba. Então, os interesses do povo brasileiro e do povo capixaba não podem estar abaixo dos interesses dos partidos e dos políticos. Os políticos têm que colocar a mão na consciência e trabalhar
para prevalecer os interesses maiores do nosso povo. E é isso que eu tento fazer com muita humildade, mas com muita determinação. E outra coisa, deputado, a pauta do meio ambiente é uma pauta muito cara para o Espírito Santo, né? Acabamos de participar e de ver a COP. A COP. E eu quero saber se essa pauta esteve durante o 2025, esteve na sua atuação parlamentar. Com certeza. Assim, olha, hoje não dá para nós pensarmos no desenvolvimento sem sustentabilidade. Você me dá a oportunidade, Denise, de falar de um projeto de minha autoria que cria o marco legal de empresas e direitos humanos. Esse projeto eu apresentei com o apoio de outros parlamentares, ele está tramitando na Câmara dos Deputados, é um debate que acontece em âmbito mundial. A Alemanha aprovou recentemente uma lei nesta linha, a União Europeia tem discutido isso, outros países também. A ideia de nós termos o desenvolvimento associado à ideia da sustentabilidade e da garantia dos direitos. A gente não pode ter um desenvolvimento a qualquer custo, a qualquer preço. O lucro não pode estar acima dos interesses do meio ambiente e da vida. Então, esse debate é um debate que está acontecendo em todo o mundo. Eu tive a oportunidade de, em diálogo com muitas entidades, apresentar esse projeto para que a gente garanta, ao mesmo tempo, o desenvolvimento, o emprego, a renda, o lucro, obviamente, o lucro, mas a preservação ambiental e a garantia dos direitos das pessoas, né? Como nós tivemos recentemente, aliás, não tão recentemente, há 10 anos, o crime ambiental de Mariana, que até hoje afeta Minas Gerais e o Espírito Santo. Então, as empresas têm que ter lucro, obviamente que tem que ter. Nenhuma empresa vai se sustentar sem ter lucro, mas ela tem que conciliar o seu lucro, seus interesses empresariais com a preservação da vida, dos direitos e do meio ambiente. Eu tenho insistido nessa tese e muitas empresas já estão percebendo isso, porque senão daqui a pouco vai ter dinheiro, mas não vai ter água, não vai ter ar puro e não vai ter, né, os recursos naturais preservados, o que na prática, né, compromete a própria vida. E outra pauta também que eu sei que o senhor defende é a pauta dos microempreendedores. O senhor poderia falar um pouquinho o que o senhor tem feito em relação a essa pauta tão importante? Olha, Denise, essa é uma pauta que acompanha a minha trajetória política. Desde que eu me elegi prefeito de Cariacica, em 2004, que eu atuo, então tem mais de 20 anos já que eu atuo nessa pauta. Eu, quando prefeito, desenvolvi, com apoio do SEBRAE, da FEMICRO, que é a Federação das Micro e Pequenas Empresas, e outras associações voltadas para os pequenos empreendedores, clube de dirigentes lojistas. Nós desenvolvemos uma política em Cariacica de apoio à micro e pequena empresa. Por quê? A micro e pequena empresa no Brasil é responsável por mais de 60% dos empregos formais. Representa em torno de 30% do PIB que é gerado no Brasil. Podemos crescer, inclusive, para termos mais de 50% do PIB sendo gerado pelos pequenos negócios. E eu provei, quando prefeito, claro, com o apoio de muita gente, que é possível a gente gerar emprego, cidadania empresarial, fazer com que as micro e pequenas empresas cresçam com sustentabilidade. Eu fui eleito prefeito empreendedor do Brasil, do Espírito Santo, algumas vezes. Recebi 18 prêmios porque nós inovamos, nós levamos o empreendedorismo para a vida pública, para o setor público. A gente tem que pensar que é fundamental apoiar com crédito, com capacitação, com acesso às compras públicas, com desburocratização. Só para você ter uma ideia, Denise, quando eu assumi a prefeitura de Cariacica, a gente levava 150 dias para abrir uma empresa. Quando eu terminei o mandato, a gente abriu uma empresa em 5 minutos. 5 minutos. E
E isso, claro, se a empresa não tivesse nenhum impacto ambiental. Abriu empresa pela internet e depois dava um prazo para o empreendedor, em 90 dias, apresentar toda a documentação, se a empresa não tivesse impacto ambiental. E uma empresa com impacto ambiental mínimo ou reduzido, a gente abria em 24 horas. Isso faz toda a diferença para o empreendedor, além de nós garantirmos acesso ao crédito. Na Câmara dos Deputados, eu presidi, durante 2 anos, a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. Mista porque ela é formada por deputados e senadores. E, assim, eu carrego nesse compromisso de apoiar os pequenos empreendedores. Por quê? Porque são eles que geram a maioria dos empregos no Brasil. Quem mais contribui para o desenvolvimento nacional, por incrível que pareça, não é a grande empresa e a média empresa. A grande empresa é importante, a média empresa também é, mas quem faz a economia girar, quem faz a riqueza, né, girar no Brasil é a micro e a pequena empresa. Eu tenho uma frase que eu sempre repito: o Brasil só será grande quando apostar nos pequenos, quando apostar na micro e pequena empresa. A exemplo do que outros países fazem, né? Por exemplo, a Itália, que mais de 60% do PIB italiano é gerado pelas micro e pequenas empresas. Nós estamos com 30% ainda. Temos um caminho longo, uma estrada longa para que a gente apoie de maneira mais decisiva a micro e pequena empresa, que não pode ser uma política de governo. Não pode ser uma política do presidente Lula, que hoje é o presidente. Tem que ser uma política de Estado. Os próximos presidentes que assumirem o mandato no Brasil, os próximos governadores, prefeitos, têm que adotar esta política de apoio à micro e pequena empresa como uma política de Estado, que não pode ser de um partido, não pode ser de um líder político, porque isso é uma riqueza da economia nacional e que deve ser preservada. Então é por isso que eu sou entusiasta, apoiador e alguém que acredita muito e que fez muito quando prefeito em favor da micro e pequena empresa. Então agora nós vamos falar de política. Eu estou vendo que o senhor está animado e eu sei que o seu nome foi posto já no cenário político local ao governo do Espírito Santo. É oficial? É oficial, Denise, é oficial. É claro que ainda nós estamos fazendo as últimas conversas. Possivelmente eu terei nos próximos dias uma conversa com o presidente Lula sobre isso. Já conversamos com a direção nacional, com outros partidos, com lideranças empresariais, religiosas, comunitárias, lideranças sociais e políticas. E há uma recepção muito interessante em relação à nossa pré-candidatura. Eu tenho um perfil de uma pessoa que consegue ter ao mesmo tempo posicionamento político firme e capacidade de diálogo, de liderança, que eu acho que isso é fundamental. Ninguém vai mudar o mundo sozinho. Ninguém governa sozinho, é preciso ter a capacidade de dialogar, de articular com as forças políticas. Como eu disse anteriormente, o Espírito Santo avançou muito nos últimos 24 anos. É bom que a gente lembre que nos últimos 24 anos nós só tivemos 2 governadores, Paulo Arthur e Renato Casagrande. Eles cumpriram papéis importantes nesse período, mas o Espírito Santo, se por um lado precisa preservar as conquistas que teve, por outro precisa avançar mais. Eu resumo da seguinte maneira: o Espírito Santo não quer retrocesso, mas não aceitará mais do mesmo. Não é só não quer retrocesso, o Espírito Santo quer mais, não quer mais do mesmo. E nós estamos apresentando uma possibilidade de construirmos um futuro muito melhor para o Espírito Santo, sem negar as conquistas que nós tivemos, sem retroceder, mas dar passos à frente. E para dar passos à frente, eu diria que nós temos aí talvez 3 pilares importantes. O primeiro é garantir a continuidade administrativa e a preservação das conquistas que tivemos.
Segundo, um governo que seja aberto à participação da sociedade. A gente ter um governo que esteja de portas abertas para ouvir todos os segmentos da sociedade capixaba. E o terceiro, um governo que não cuide só das contas, que cuide das contas, mas que cuide principalmente das pessoas. Cuide principalmente das pessoas que mais precisam. Então, é nesse sentido que nós colocamos, que nós colocamos a nossa pré-candidatura. Não foi uma iniciativa minha, foi um processo coletivo que nós estamos desenvolvendo no Estado. E o mais importante que eu tenho dito, que eu acho ruim, inclusive, em torno da sucessão estadual, a gente observa a discussão só em relação aos nomes. Isso empobrece o debate político. Nós não podemos focar o debate da sucessão estadual apenas nos nomes que aí estão. Nós precisamos discutir projetos. Eu quero saber, eu pouco tenho visto os meus possíveis adversários falarem sobre projetos para o Espírito Santo, sobre o que pensam do presente e do futuro do Espírito Santo. E nós criamos uma comissão, né, interna do partido, mas essa comissão já vai ter a participação de outros partidos, de especialistas em planejamento, de pessoas da academia, dos movimentos sociais, das instituições, das entidades, e vamos discutir um projeto que vai nascer não da cabeça do pré-candidato Helder Salomão, que vai nascer desta convergência de pessoas que são estudiosas, mas também de pessoas que vivenciam isso lá na agricultura familiar, que vivenciam isso na realidade urbana, que vivencia isso no bairro nobre, mas também no bairro de periferia, onde existem tantos desafios que precisam ser vivenciados. E é o que eu disse, o Espírito Santo é um estado hoje, felizmente, estruturado, estabilizado, mas nem todos os capixabas foram alcançados pelo progresso. Nem todos os capixabas têm a proteção que merecem do Estado, né? E nós vamos trabalhar para que efetivamente a gente tenha um Estado com participação social, com políticas sociais, né? E com garantia de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, apoio a quem está no campo e a quem está na cidade. E pensar o seguinte, nesse novo contexto, o desenvolvimento está ligado ao conhecimento, associado às novas tecnologias. O Espírito Santo precisa e precisará de uma liderança capaz de articular um plano de governo participativo e de articular com as lideranças políticas dos mais diferentes partidos, das mais diferentes igrejas, das mais diferentes instituições, articular, né, um projeto que possa efetivamente valorizar as famílias capixabas que ainda não foram incluídas no processo de desenvolvimento e trazer as novas tecnologias para o governo. Nós queremos transformar o Espírito Santo no estado mais inteligente do Brasil. O que significa isso? Conectar as políticas públicas, né, com o cidadão. Trabalhar o letramento digital, fazer com que as tecnologias na saúde, na educação, na assistência social, no meio ambiente, né, na cultura, no esporte, no lazer, na cultura, no próprio desenvolvimento da mobilidade urbana, esses recursos sejam utilizados pela população. Então nós ainda precisamos dar passos importantes e sabemos que um governo estadual bem conectado com um projeto nacional tem grande chance de dar certo. Como eu terei o apoio do presidente Lula nesse processo, eu acredito que a nossa chance de conectar o Espírito Santo com o novo momento que o Brasil vive é uma grande oportunidade para que o Espírito Santo seja um estado que dê ainda mais orgulho a todos os capixabas. Com muita fé em Deus, com muita humildade, com muita ousadia, nós estamos aí trabalhando com essa possibilidade de fazer uma campanha bonita, uma campanha com debate político profundo, com respeito aos adversários, mas, acima de tudo, com conexão com os desejos da nossa população no ano de 2026.
E, deputado, muita gente não sabe quando a pessoa que é indicada, ela precisa se afastar do mandato, né? Como é que funciona isso? E em que momento o senhor vai se afastar? Como é que vai ficar o seu mandato? Se a gente olhar a lei diz o seguinte: quem exerce um mandato executivo, no poder executivo, para disputar um outro mandato, tem que se afastar, obrigatoriamente. Só não se afasta quem é candidato à reeleição. O presidente da República, candidato à reeleição, não precisa se afastar. O governador de estado, candidato à reeleição, não precisa se afastar. E o prefeito também não. Agora, se o governador do estado for candidato a outro cargo, ele precisa se afastar. Se ele for candidato a presidente da República, a senador, a deputado federal, a deputado estadual, ele precisa se afastar. Um prefeito. Nós temos aí possibilidade de prefeitos serem candidatos a governador. Para ser candidato a governador, terão que se afastar agora em abril. Em abril. A desincompatibilização. Não é nem desincompatibilização, Denise, é importante dizer isso, é renúncia. É renúncia. Renúncia. Se perder a eleição, não volta para o mandato. E no caso do governador, né, é possível que o governador do estado, Renato Casagrande, seja candidato ao Senado. Para ele ser candidato, ele tem que renunciar ao mandato. Ele vai renunciar, se for candidato, a 9 meses de mandato. Ele cumpre 3 anos e 3 meses e renuncia a 9 meses. Agora, no caso dos prefeitos, a situação é bem diferente. Os prefeitos se elegeram em 24, assumiram em 25. Se forem candidatos a qualquer cargo na eleição do ano que vem, porque não tem eleição de prefeito, eles terão que renunciar a 2 anos e 9 meses de mandato. Ou seja, só cumprirão 1 ano e 3 meses desse mandato de prefeito. Então, esses são os casos, né, em que tem que haver afastamento. Agora, no caso do senador, deputado estadual, deputado federal e vereador, o afastamento, a desincompatibilização, né, o afastamento provisório, ele é facultativo. Você pode ou não se afastar, porque o mandato legislativo permite que você dispute ou a sua reeleição ou outro mandato para outro cargo sem necessariamente o afastamento obrigatório. O afastamento obrigatório é só para o executivo quando a disputa é para outro cargo diferente daquele que você ocupa. Então vejam que a gente vai ter que discutir isso. Como eu sou deputado federal e sou pré-candidato a governador, eu posso, né, me licenciar, aí é uma licença, durante a campanha, ou eu posso, durante a campanha, me manter no mandato. Essa decisão a gente vai ter que tomar lá na frente, né, já que é facultativo ao parlamentar se afastar ou não do mandato. Mas é claro, né, para se dedicar à campanha, a gente precisa estar integralmente, né, 100% na ativa, porque campanha, eu gosto de campanha. Sabe por que eu gosto de campanha? Porque eu não sou um personagem, Denise. Eu não sou um personagem, eu sou o que sou. Eu não sou assim porque sou político. Eu não sou assim porque sou deputado federal. Eu sou assim porque meu pai e minha mãe me ensinaram a ser assim, ser verdadeiro, transparente. Então, eu até brinco com os marqueteiros que eles têm... Comigo é fácil trabalhar, porque eu sou assim mesmo. Agora, talvez seja difícil porque alguns marqueteiros querem mudar a pessoa. Não, eu não preciso ser mudado. Eu, inclusive, se eu tiver que mudar ou falar algo, né, que eu não acredito para ganhar um voto, eu vou perder o voto. Porque eu só falo daquilo que eu acredito. Eu sou daquele que gosta de olhar nos olhos, eu sou daquele que gosta de falar franco, eu sou daqueles que não fujo do debate, que coloco as minhas posições com clareza, sempre respeitando os meus adversários. Então, assim, eu gosto de campanha por isso. Gosto de abraçar as pessoas, não porque quero ganhar o voto, porque eu gosto de gente. E acho que quem está na política tem que gostar de gente. Tem gente que não gosta de gente. Tem gente que é um sacrifício na campanha, tem que ir lá dar a mão, abraçar. Eu lembro lá na roça onde eu nasci, que eu nasci em Governador Lindenberg, né? Onde eu nasci era Colatina na época, hoje é Governador Lindenberg, o município. Se eu passasse por alguém, Denise,
e não cumprimentasse, meus pais puxavam minha orelha. Tem que cumprimentar as pessoas, tem que demonstrar que você se preocupa com as pessoas. Então, eu sou assim, eu sou essa pessoa que não tenho um personagem, eu não vesti um personagem para ser o que eu sou assim mesmo, né? Nas minhas qualidades e nos meus defeitos, vocês vão me ver assim, dentro da política e fora da política. Quem me conhece bem, eu sou professor, né, de filosofia, sabe que eu não mudei a minha forma de ser porque exerço mandatos. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque o Estado não precisa de um gerente, com todo respeito aos gerentes. O gerente tem um papel fundamental no banco, na empresa, mas o Estado precisa de uma liderança sensível, que queira servir, de uma liderança servidora, e não de alguém que vai lá para fazer gerência de contas. Precisa de alguém que cuide das pessoas, e é para isso que eu quero, né, coloquei o meu nome à disposição para discutir um projeto para o governo do Estado, né? Ouvindo das pessoas e dizendo claramente o que nós pretendemos fazer para que esse Estado tão bom, tão bonito que é o Espírito Santo, seja um Estado ainda melhor. Eu tenho certeza que da mesma maneira que o povo de Cariacica se orgulha de ter tido, né, 8 anos do nosso governo, nós também queremos orgulhar o povo do Espírito Santo, o povo capixaba, com um mandato que honre e que melhore ainda mais e que transforme o Espírito Santo, que é pequeno geograficamente, mas que é grande e que tem um potencial enorme e que vai fazer, né, muita história no Brasil ainda, além daquilo que já fez. Então, que Deus nos abençoe nessa caminhada, estamos muito animados, felizes. Eu tenho fé em Deus, fé no povo e muita coragem para lutar por um Espírito Santo melhor. Deputado, nós estamos nos aproximando ao fim da entrevista. E eu queria que o senhor desse uma mensagem ao povo capixaba, que estamos chegando ao fim de 2025, e o que eles podem esperar para 2026. Olha, eu desejo que o Brasil, o mundo, primeiro o mundo, né? O mundo, o Brasil, o Espírito Santo, compreendam que as diferenças, elas não são um problema. Deus nos criou diferentes exatamente para que a vida fosse esta diversidade que é. Se a gente fosse igual, a gente não aprenderia nada. Porque tudo que você sabe, eu saberia, e tudo que eu sei, você saberia. Deus nos criou diferentes para nós aprendermos, então não tratemos as diferenças como um problema. As diferenças são uma riqueza. A diversidade é uma riqueza. O que a gente precisa aprender é respeitar as diferenças. Não significa que eu precise concordar. Às vezes você pensa de uma maneira, eu penso de uma maneira que você não concorda e vice-versa. Mas eu espero que o mundo, o Brasil, os capixabas entendam que nós não podemos brigar na nossa família, brigar com os amigos por causa de opiniões políticas, por causa de futebol. Temos que discutir política sim, temos que discutir futebol sim, mas discutir com respeito, e que 2026 seja um ano em que nós vamos eleger os novos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente da República, e que a gente faça isso com a maior liberdade possível, com respeito às pessoas, e que a gente, ao final, aceite o resultado, né? Claro, o resultado tem que ser aceito, a democracia pressupõe que a gente aceite o resultado. Eu já perdi 3 eleições, tá? Viu, Denise? E quando eu perdi, eu não fiquei culpando ninguém. Eu trabalhei mais para ganhar a próxima, né? Porque eu sabia que eu estava fazendo, né, parte de um jogo em que a gente pode ganhar ou perder. Então, que a gente tenha muita paz no coração, que a gente não brigue com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe por causa da política, que a gente aprenda a respeitar, que a gente se escute mais, que a gente ouça, que a gente não só ouça aqueles que estão do nosso lado, que a gente ouça com atenção aquele que pensa diferente de nós, porque isso é sinal de grandeza, isso é sinal de generosidade, de afeto, né? E eu vejo tanta gente que
que não consegue perceber isso, que se isolou do mundo, que ficou intolerante, que destila ódio. Então, que eu espero que a gente tenha paz, tenha muito amor no coração e que a gente aproveite o debate eleitoral de 2026 como uma oportunidade não para discutir se vai ser este ou aquele o próximo governador do Espírito Santo. Não é sobre isso que nós temos que discutir. Nós temos que discutir o seguinte: qual é o projeto que este candidato defende? Qual é o projeto que este candidato defende? Qual é o comportamento? É de respeito ou é de, sabe, de ataque ao adversário? Pensar diferente é uma realidade da natureza humana. Agora, pensar diferente não significa que nós somos inimigos. Significa que nós podemos, em algum momento da vida, buscar a convergência para o bem comum. E a política tem que ser a arte de governar para o bem comum. Feliz 2026 a todos os capixabas, né? Um abraço forte, um beijo no coração e saibam que em 2026 vocês não verão um personagem debatendo a sucessão estadual. Vocês verão um filho do Espírito Santo, filho de um trabalhador rural, filho de uma costureira, professor, pai de 2 filhos, casado com a professora Vera e que tem muita vontade de ver esse estado ainda melhor. E é assim que eu vou conduzir, né? Com muita firmeza, pode ter certeza, muita firmeza vou defender as minhas opiniões, mas com muita humildade vou ouvir aqueles que pensam diferente de mim e acolher as sugestões para que a gente incorpore no nosso programa de governo e faça do Espírito Santo esse estado que orgulha não só os capixabas, mas todo o Brasil. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. E chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui nos estúdios da ES Brasil. E para você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima.